Olá galera, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre a distribuição das espécies e um pouco sobre a história da Terra. Na aula passada nós já estudamos sobre os biomas terrestres e podemos observar nesses biomas que cada um apresenta uma espécie típica de seres vivos. É o que nós podemos chamar de espécies endêmicas, que são aquelas espécies animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica, onde nós temos aqui, por exemplo, o cervo do Pantanal, que ele é quase exclusivamente encontrado somente no Pantanal, e temos também a palmeira buriti, que é típica do bioma cerrado. Então, a biogeografia, ela é o ramo da ciência que estuda o modo de distribuição das espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo. Essa é uma área muito complexa porque ela engloba ecologia, geologia, paleontologia, geografia e evolução. Essa área do conhecimento, ela ajuda a gente a entender sobre as espécies endêmicas e também sobre as demarcações de conservação da biodiversidade. E aí nós temos aqui, uma teoria proposta por Charles Darwin, que ele diz que o planeta ele está em constante transformação, em mudanças, e que algumas espécies elas irão se adaptar a essas mudanças por um processo que ele chama de seleção natural. Essas espécies que elas se adaptam a essas mudanças, e têm essas características favoráveis, elas vão conseguir se reproduzir e ter descendentes, ou seja, vai dar continuidade à espécie. E aí, para a gente poder considerar esses fatores ambientais quanto à distribuição das espécies no planeta, existem alguns desses fatores que temos que considerar segundo o ambiente. Por exemplo, recursos disponíveis como água, alimentação e abrigo, capacidade de conquistar novos ambientes, características de sobrevivência às mudanças ambientais, interferência humana como desmatamento, caça, poluição e também as condições ambientais da Terra, como alterações do nível do mar e as glaciações. Essas glaciações são períodos em que o planeta ele apresenta temperatura muito abaixo do esperado, podendo até grande parte ser congelada, o que dura milhares de anos e pode ocorrer a extinção de algumas espécies. E aí nós temos aqui falando um pouco sobre placas tectônicas. E o que são essas placas tectônicas? As placas tectônicas são blocos rochosos que se movimentam lentamente. Então, a princípio vamos entender que a crosta, o que é a crosta terrestre? É a camada superior do planeta, ou seja, onde nós, seres vivos, estamos. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a teoria da deriva continental criada por Alfred Wegener. Ele dizia que antes o nosso planeta ele era formado por um supercontinente, onde ele chamou de Pangeia. Observem aqui, tá? Esse supercontinente ele era banhado por um único oceano que ele chamou de Pantalás. Depois, esse supercontinente começou a se fraturar lentamente e aí formou-se dois outros continentes, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. O do hemisfério norte ele chamou de Laurásia e do hemisfério sul de Gondwana. E aí continuou a se fraturar, a se movimentar e chegou ao mundo moderno atualmente, aos continentes que nós temos hoje, tá bom? Segundo a teoria da deriva continental, o nosso planeta ele é dinâmico, ou seja, ele está em constante transformação ao longo do tempo, inclusive hoje. Essa explicação ela só foi possível a partir da compreensão de que a crosta não é contínua, mas que ela era formada por quem? Por blocos rochosos denominados de placas tectônicas, tá? A Terra ela está dividida em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores.
Aqui no mapa a gente pode observar alguma dessas placas, né? Placa norte-americana, placa de Nazca, placa sul-americana, africana, eurasiana, placa das Filipinas, placa antártica, ou seja, as principais placas. E aí, como a gente sabe que o nosso planeta ele está em constante transformação, ele também se movimenta lentamente. E esse movimento só é possível porque no interior do nosso planeta existe uma temperatura bem alta que faz com que esses blocos, que são as placas tectônicas, se movimentem. Então, o movimento das placas ocasiona a formação de cadeias de montanhas, terremotos, de tsunamis e erupções vulcânicas. Aqui nós temos alguns exemplos desses limites, que são chamados os limites das placas tectônicas. Limite convergente, transformante e divergente. Convergente é quando essas placas elas se chocam, tá? Transformante, esse limite transformante é quando elas deslizam uma lateralmente à outra. E divergente, quando elas se afastam, ok? Essa é a nossa aulinha de hoje. Até a próxima!